A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos e a todos os meus amigos, familiares, que essa paz possa arraigar a vida de cada um. Quero nesta manhã, nesse momento que para mim é muito rico, quando se trata de meditação da Palavra de Deus. E eu quero, desde já, deixar um título para esta palavra, a qual se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 17, as marcas do dedicado seguidor de Cristo. As marcas do dedicado seguidor de Cristo. A qual diz assim Paulo na carta aos Gálatas. Ele dizendo, ele até, vou ler o 16 só para complementar, e o 18. Antitexto, né? O texto antes, né? O contexto, né? Diz assim, e a todos que andarem segundo esta regra, paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. Aí ele complementa, desde agora, aquele momento presente. Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Falar aqui de marca, a qual Paulo aqui se expressa, né? Porque de agora ninguém me inquiete, tenta brecar. Quem nunca marcou um objeto para identificar que é seu? Principalmente hoje nas escolas públicas, onde quer que seja o órgão, quem tem uma caneta logo já coloca um nome aqui por dentro, identificando que é dele. Tá certo que se alguém quiser pegar e fraudar, vai tirar o nome. Mas tem como fazer outras marcas que não tem como tirar, correto? O fazendeiro, ele quando tem o seu gado, ele marca o seu gado com sua sigla. Se alguém mexer, alguém roubar, não tem como tirar do couro do boi, né? E todas as pessoas que fazem suas marcas de roupa, lingerie, de bolsa, de sapato, tudo tem uma marca. Também produto de alimento fabricado tem marca. Tudo que se compra no mercado, no açougue, em um shopping, tem uma marca. E muitas dessas marcas é necessário que esteja o ISO 9000, 9001, 9002, eu não sei como que está agora, né? Esta área de qualidade do ISO, também a investigação de qualidade pela
ABNJ, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Tem um logotipo. O logotipo do ISO não pode ser usado por qualquer pessoa. O logotipo, quando eles colocam o selo ali de qualidade, não é qualquer pessoa que vai usar. E para ter o certificado, né, precisa passar por um processo de investigação, correto? Então, nessa área aqui, eu também quero apresentar aqui duas coisas importantíssimas. Ser marca ou ter marca. Oi, irmão Ildefonso, complicou aí. Veja bem, vamos falar ser, a pessoa ser. Então, a pessoa ser é o que você é o que você acredita. São crenças, as crenças formam uma identidade e tem um caráter, né? Esse caráter aí que tem é altamente subjetivo. Ser tem ligação direta com a moral, que é também uma ética. Moral é um conjunto de seres. E quando nós olhamos também a ética da igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, porque tem a ética das denominações, que uma diferente da outra. Então, a verdade, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é estar bem e em paz com seu próprio ser. Esse ser. Quando ele sabe da verdade, ele está bem, está em paz. Irmão Ildefonso, e ter? Ter é ter. São ideias. O ter é o exterior de nós. É algo desejado ou não ou não que quando adquiridos, né? Ele muda, esse ter, ele muda, né? Modam o ser. Nós somos o que acreditamos. Porém, temos ideias e elas nascem da dúvida e permanecem nela. As nossas crenças nascem na ausência delas. E aí, ter marca ou ser marca? Fica aí para pensar. Você é ser ou você é ter? Então, eu quero dizer aqui que, nesse primeiro tópico, tipo de pessoas que exibem marcas. Olha, tem mulher que gosta de ter bolsa, ela nunca tem uma só bolsa. E ela exibe a marca dela, da bolsa. Quando é uma marca, então, famosa, quando é uma marca fabricada em outro país, em Paris, por exemplo, né? Então, exibir a marca é igual cicatriz. Um sinal, uma cicatriz.
ou até mesmo é uma tatuagem. Tem pessoa que ele faz a tatuagem para massagear o ego dele. E ele faz de tudo para exibir a marca. E principalmente quando ele quer ser ou quer ter, ele não quer ser, ele quer ter e chamar a atenção nesse meio ético, que esse meio ético ele é diferente do ter. O ter, ele forma a sua identidade e tem caráter. E esse caráter é altamente subjetivo. É diferente. Mas eu falei aí já da marca do fazendeiro que tem o gado, né? Que nem nós conhecemos uma marca famosa de carne, a Friboi, e ela tem selo de qualidade. Não estou aqui fazendo propaganda da Friboi, não. A marca identificada e o produto a qual está sendo vendido, quando vem com a marca, é a patente que a marca passou pelo ISO, passou pelo selo de qualidade e que não é coisa ruim. Ela é ser coisa boa, excelente. Ô irmão, os soldados, o que acontecia com os soldados? Os soldados, na época ali, na época antes de Cristo, e depois de Cristo também, os soldados ali, principalmente os soldados de Herodes, né, eles marcavam entre si a sigla do nome do general a qual eles pertenciam, o batalhão que eles pertenciam, como prova de devoção total àquele exército. Hoje, muitos no Islã, aí na Síria, Cisjordânia, eles têm... É fácil de conhecer eles por causa das marcas que eles usam. Então é fácil de identificar. Hoje, o cristão, ele colocar um terno, uma gravata, parece que identifica que ele é cristão, mas não é, porque todos na área social, na área política principalmente, todos usam paletó. Eu sou do tempo que, quando era criança, os homens, na época, em São Paulo, quase todos usavam chapéu como um símbolo de honra do homem, né? Onde chegava, tirava o chapéu. E quando São Paulo era a terra da garoa, usava também uma estilo botina de plástico para não sujar o sapato e nem molhá-lo. Ela era de plástico. Quando a pessoa chegava, ele não tirava o sapato, ele tirava aquele sapato extra, né? Mas hoje nós vemos aí, tem algumas facções que elas também, para conhecer o membro da facção, eles também usam aí umas marcas para identificar que ele pertence a tal facção. Tem aí a máfia chinesa, eles costumam cortar o dedinho da mão, e tem aí também no Japão,
China, eles costumam também fazer uma tatuagem. Todos têm a mesma tatuagem nas costas, né? Tudo bem, mas quando observamos aqui a palavra de Deus, eu quero ler um versículo, se encontra em Timóteo, né? Capítulo 1 da carta de Timóteo, diz assim, versículo 8: Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente. Olhe bem. Aí quando nós olhamos aí Paulo falando aqui sobre que a lei é boa, mas alguém tem que usar com fidelidade. É igual essas marcas que eu citei, né? E uma outra coisa também, no capítulo 2, se não me falha a memória aqui, de Timóteo, o 3 e o 4, não, mas vou deixar para ver mais lá na frente essa passagem. Mas Paulo, na carta ainda aos Gálatas, ele diz assim também, olha, o versículo 19: Porque eu, pela lei, estou morto. Pela lei, eu estou morto. Para a lei e para viver para Deus. Pela lei, ele estava morto. Aí ele prossegue dizendo: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, a qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso Paulo se referindo. Mas eu quero dizer também, eu já falei aí que o Islã já possui uma identificação, né? O Islã, eles têm já uma identificação, o povo, né? E que eles são para dizer que são do seu patrono, Maomé, ou que são de Alá, tem a marca. Alguns usam determinada pulseira para dizer que ele é membro, faz parte. Quem faz parte de um clube também e gosta de exibir e propagar o clube a qual ele pertence. Devotos exibe o seu templo e fazem sacrifícios, às vezes sacrifícios até com o seu corpo, né? Que não deixa de ser uma religião, pelas práticas que fazem, e que às vezes é até obrigado ter e não ser. Irmão Delfonso, e Atos dos Apóstolos? Me diga aí, o que estava acontecendo lá no capítulo 22? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, eu marquei aqui para juntos meditarmos. Atos 22, versículo de número 3, diz assim: O discurso de Paulo em sua defesa. Nós vamos muito falar de Paulo, porque ele que falou que ele carregava as marcas de Cristo. E que marcas são essas que ele carregava que o cristão precisa ter? Precisa exibir.
com a sua própria vida, que é o ser de Cristo. Não é ter Cristo, é o ser de Cristo. Aí ele, no capítulo 22, ele expressa assim: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão, judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como de todos vós hoje sois. Saulo de Tarso, que depois seu nome, quando teve um encontro com Jesus, foi mudado para Paulo, ele pedia cartas para perseguir os do caminho, os que criam pela fé em Cristo Jesus. Então, ele disse assim: e persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Aí ele dá esse relato aí nesse discurso, né? Aí ele vem dizendo que foi lá em Damasco para trazer aos magistrados para Jerusalém, apenas que ali estivessem, a fim de que fossem castigados todos os do caminho. Mas ele não sabia que lá em Damasco ele ia ter um encontro com o Salvador. Saulo, 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 por que me persegues? Eu fico vendo que ainda parece que tem pessoas que dizem ser de Cristo e seguindo, procurando acabar até com a vida, se puder, do seu irmão. Ainda persegue seus irmãos. Se brincar, vende como venderam José. Os irmãos de José que venderam ele, não tiveram coragem de matar, aí venderam ele. E não só venderam, mentiram depois para o pai. Mas tudo bem. Aí ele dá todo o relato do que ocorreu, né? Com a sua vida. Porque Paulo, além de ser judeu, certo? Ele também tinha título de cidadão romano, fariseu, ser criado aos pés de Gamaliel não era para qualquer um, não. É igual hoje quem vai para alguma faculdade lá nos Estados Unidos e ali presta, né, o curso superior ali. Quando chega no Brasil, quando fala que foi de lá, ou até mesmo quem está no Brasil e teve aí, cursou a faculdade em determinada... A FAESP é uma muito conhecida no Brasil. Então, dão crédito para quem passou por lá. Assim foi Paulo. Paulo foi muito instruído com respeito à lei, à religião. Paulo era um religioso fanático. Mas quando teve encontro com Jesus, ele mudou e deixou de ser religião, ao ponto de dizer que agora ele tinha, não era a lei de Moisés, mas ele tinha as marcas de nosso Salvador Jesus Cristo. O irmão Ildefonso, um documento, para torná-lo autêntico, ele não é fácil não, para tornar, é igual quem compõe música.
né? Para ele depois ter a autonomia que é dele, fica pro resto da vida. Não, quem fez a música, a autoria foi fulano. Se alguém copiar ou cantar e tudo, foi porque pediu autorização ao dono. Ô irmão Ildefonso, e é assim as coisas, né? Os devotos, né? Devoto de um templo. E todo templo tem seu logotipo. Tem. Difícil uma igreja que não tenha o seu logotipo para a pessoa exibir a placa da sua igreja. Exibe a placa da igreja, mas não tem marca de Cristo. Fica difícil. Mas tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me diga aí. Vamos ler um versículo aí, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Parece, vamos ver o que ele fala aí a respeito aí de alguma coisa. No capítulo 12 do versículo, Paulo dá uma orientação assim: cuidais que ainda desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Falamos em Cristo perante Deus. É para edificação. Porque receio que quando chegar, vós não ache como eu queria, ou seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendências. Olha o que Paulo vem dizendo. Ele vem falando: eu espero que não haja aí entre vós certas marcas. Aí ele vem dizendo: pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Pode olhar aí na vossa Bíblia, capítulo 12 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo do 19 ao 21. Essas marcas não pode o cristão dedicado ter. Se você tem, você não tem. Você não é um ser de Cristo. Você só é ter. Essas marcas aí são ter ideias, ou ter. O ter é ter aí esse exterior que é muito exposto e fácil de saber quem é invejoso, quem está com ira, quem está com porfia, quem está com mexerico, falatórios, quem está se orgulhando, quem está tumultuando dentro da igreja, dentro da assembleia, no meio do povo de Deus. Ô irmão Ildefonso, isso é sério, hein? Não, que isso, não é não. Então hoje muitos, como já disse, que exibem marcas de roupa, joia, clube, denominação, né? E quando nós observamos aqui algo, Paulo fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessa, olha, amados, que temos tais promessa de Cristo, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne. Quer dizer, tira essa marca aí, que se você às vezes está, Paulo falando, tira, purifica aí de toda a imundície da carne
e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aí olhe bem. O que é que Paulo fala? Ele fala de uma, antofagasta, que significa, essa antofagasta, é essas marcas de clube, de denominação, de mudar sua forma física em imagem de um astro, até um desenho, as marcas que eles investem para os pais, e as crianças ficam alucinadas e elas querem ter, principalmente o meu filhinho mesmo, eu vejo ele já no aniversário de 5 anos, ele já falando que ele quer. Qual vai ser a marca que vai ser representada no seu aniversário, que é o Pocoyo. E nós infiltramos marcas nas crianças já desde pequeno. É um erro. É um erro. Que acaba eles não vendo o pai como uma pessoa de ser. Um ser pai. Que tem caráter, que tem personalidade, que sabe agir na hora certa, sabe repreender, mas também sabe amar. Ô, irmão Ildefonso, persona, o que é persona? Essa palavra é muito usada na antiguidade, que quando se fazia uma festa dentro dos palácios, aí usava a persona. A persona é uma máscara em determinadas festas célebres. As pessoas usavam a máscara, que nem épocas antigas dos carnavalescos. Nas épocas de carnaval, as pessoas usavam máscara. Era difícil não ver alguém com uma máscara no rosto. E hoje, agora me veio a ideia que estamos usando máscara, E esconde, bem dizer, quase todo o rosto, que você quase não consegue enxergar quem é, se você não conhecer a voz, a estatura, E se pôr um boné, então aí pronto, fica difícil de identificar quem é, Então, essa máscara, persona. E muitos que se dizem dizer que são de Cristo, mas estão usando uma persona, estão usando uma máscara. E a máscara, uma hora, ela cai. Ela não é ser. Você é um ter uma máscara. Diferente de ser. Então, irmão, hoje a persona na vida de alguém é pessoas que têm vida dupla. A Bíblia fala de duplo ânimo, Uma vida dupla mostra ser sem, mostra ser, mas é um ter. Quem tem e perde, o ser interno permanece. O ser, é como Paulo falou, estão arraigados, Cristo arraigados como uma árvore, firmado no ser de alguém, no teu ser, no meu ser. Jesus, vivo em nós. Irmão Ildefonso,
Paulo também falou na carta aos Filipenses, um pouco, quase uma semelhança disso. Carta aos Filipenses, Paulo falou, vamos observar, vamos ler Bíblia. O versículo, capítulo 1, o versículo 20 e o 21 diz assim: ele vem dando um relato muito importante aí aos Filipenses, né? Eu vou pegar aqui o 19 porque para dar mais um ênfase. Porque sei disto me resultará em salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, que segundo a intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, Cristo será engrandecido na minha vida. Cristo está sendo engrandecido na tua vida? Aí ele vem dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aí ele vem dizendo, mas eu julgo por necessário. A missão dele, de Paulo, né? Me julgo por necessário, por amor de vós, ficar na carne, quer dizer, ficar presente, vivo. A necessidade dele querer instruir os irmãos. Então, Paulo, vai vendo aí que para ele dizer que carregava as marcas, nós vamos observar aí que Paulo sofreu muito. E eu creio que quem toma uma surra de chicote, as marcas ficam. Corta o couro. Fica ali pro resto da vida aquelas marcas. E quando elas são profundas do chicote, a carne ali ela cresce. Quando ela volta a sarar as feridas das chibatadas. Eu tomei muita surra de fio de ferro porque não era fácil quando criança. E na época os pais batiam, se fosse como hoje, os pais iam presos. Tomei surra de palmatória, de fio de ferro, aquele fio que saía do ferro de passar roupa. Tomei muitas palmadas, até régua quebrada sobre mim. Mas tudo isso, aprendizado. E eu não precisava passar. Mas eu andava errado. Mas tudo bem, olha bem. Paulo não andava errado, mas ele, quando teve encontro com Jesus, esse é um vaso escolhido para mim, e muito há de sofrer em meu nome. Mas observe bem, aí Paulo, na carta aos Filipenses, ele se expressa dessa forma. E ele, aqui, em Corinto, ele também, ele se expressa de uma maneira, aqui na carta aos Coríntios, capítulo 4, ele se expressa dessa maneira, o versículo 4 e o 5, Paulo, 4 e 5, ele fala assim, olha,
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí o versículo 5 diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus e Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo. Servos por amor de Cristo. Eu quero dizer aqui algo, que as marcas das trevas, elas são exibidas pelo ser humano, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Aí ele passa, agora, quando ele cega para que a luz não resplandeça, a pessoa está em trevas. E qual é a marca que é exibida? A marca do orgulho, marca da difamação, marca da idolatria. A injustiça, ela bate forte nos nossos dias, na vida de muitos que se dizem ter e ser de Jesus. Pode até dizer que é de Jesus, mas não tem marca. Quando passa pelo isso, não tem marca. São egoístas. E aí, o apóstolo Paulo, ele falou a respeito dessas personas que usam aí a máscara para se esconder. Aí ele dizendo assim, na primeira epístola de Timóteo, no versículo 9, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, que mata pai e que mata mãe, para os homicidas, que às vezes tira mesmo a vida do seu próximo, e muitos tiram a vida do seu próximo com a língua e suas ações. Ele passa a ser um homicida. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, Paulo estava bravo aí, não estava? Não. Paulo aí continua dizendo, 3:1, ele fala que essas marcas dessas pessoas, essa marca, essa persona que está como uma capa, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Parece que Paulo previa também o futuro como hoje. Aí ele diz assim, por que haverá homens amantes de si mesmo? Tem ou não tem? Eu estou falando no meio do povo de Deus. Estou falando para o povo de Deus. Tem ou não tem amante de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, e ele é um Saulo de Tarso, um religioso ao ponto que os seus entes queridos despreza, por amor à sua religião, e dificulta até o caminho dos seus entes queridos por causa da tua religião, mas não porque você tem marca de Cristo, ou por você ser de Cristo. Você tem uma persona. E aí essa persona é sem afeto natural, é irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores. O que você vê hoje em muitos ministérios, aí daqui um pouco um trai o ministério que está e abre depois uma denominação para ele, trai ali aquele companheirismo, porque é religião. Quem vive assim, vive como religião, não vive como tendo marca e seno de Cristo. Exibindo a marca de Cristo. Não está exibindo a marca de Cristo. Ele é um ter. Que ele quer ter. Quer ter um ministério. Quer comandar. Quer colocar suas ideias. É o ter o exterior. Mostrar esse exterior dele. Aí ele continua dizendo, tendo aparência de piedade, que é amoroso, mas nega a eficácia dela. Aí Paulo vem dizendo, destes, afasta-te. Ô irmão Ildefonso. Então essas marcas de trevas exibidas aí pelo ser humano, não é boa não. Então receber as marcas das trevas não é boa. Ô irmão, e a marca da escravidão? O diabo promete sempre o melhor. Ele promete pagar, né? O melhor paga com o pior. Promete o melhor e paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com prejuízo grande. Promete vida e paga com a morte física e espiritual. Né? Então, não é boa essa marca. As marcas exibidas para a humanidade, que eu já citei aí, sobre as tatuagens, roupas. Aí temos aí umas marcas aí, Bad Boy, Gangster, Bob Marley, que traz, ele tem prazer. Eu fico vendo que tem pessoas que ele pega, ele coloca até a camiseta, como dizer, a farda de alguma festa, de algum congresso que teve a igreja, e ele, nos dias onde ele vai estar no meio de muita gente, ele coloca aquela camiseta para dizer que ele é de tal denominação e que ele participou de tal congresso, porque as fardas mudam de acordo com o ano. E quem participou vai ver ele com aquela farda. Isso é ter, não é ser. Ser a marca de Cristo é diferente para se exibir, porque essa marca não é só exterior, mas é também interior. Ô irmão Ildefonso, fala aí, tem outras marcas aí, olha, Ripcor, Louis Vuitton, desde roupa como também bolsa, Armani, Adidas é uma marca mundial, um carro ou um relógio da marca Lamborghini não é barato não. E por aí afora essas marcas. E a marca de mercenário? Tem marca de cafetino. O cafetino, ele explora tudo por dinheiro, é a mesma marca do mercenário. Ele explora para ter lucro financeiro.
avarento, carrega a bolsa como Judas Iscariote. O cafetão, ele explora corpo de mulher, né? E parece-me que tem muita gente com qualidade de cafetão querendo explorar de todo modo. Eu, Ildefonso, se estiver à frente de um trabalho, jamais eu vou usar esse slogan que eu vejo muitos usando. Ei, o dinheiro está aí no bolso dos crentes. Isso não é um slogan correto. Que você possa mudar a sua opinião nessa hora. O noivo da igreja está às portas, né? O noivo da igreja está às portas. Os cafetão que faz da noiva do cordeiro e faz ela se prostituir. Como, irmão Ildefonso? Esses cafetão dentro de denominações que faz as pessoas se prostituir, sim. Faz por meio de idolatria. Não é na área corporal, mas é na área que leva as pessoas a idolatrar e adorar suas marcas. Eu quero agora abordar e falar, mas deixa eu ler aqui. Todavia o fundamento de Deus está firme. Fica firme, tendo o selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Paulo dizendo na carta a Timóteo, no capítulo 2. Aí ele vem dizendo, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses que fazem a esses falatórios profanos é como uma gangrena, entre as quais ali tinha Irineu e Fileto, e os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Tem pessoa aí que ele faz tudo para te tirar. Aí ele vem dizendo assim, trago-lhe essas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor que não tenham, olha bem Paulo, não tenham marca de contenda, de palavras para nada aproveita. Essas contendas, essa marca, não é de Cristo. E ela para nada vale. Essa marca aí, ela para nada aproveita e são pervenção para os ouvintes. Aí ele vem dizendo para procurar se apresentar como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Eu quero aqui conferir aqui com os irmãos algo, né, que Paulo aqui, na mesma carta aos Coríntios, Paulo não estava se referindo, né, ele, na segunda carta aos Coríntios, aqui no capítulo 6 ou 7, recebi-nos em vossos corações e a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos de ninguém e buscando o seu vosso proveito. Paulo falando que ele não agravou ninguém e nem buscou o seu proveito de ninguém, nem tirou proveito de alguém. E Paulo também ele vem dizendo uma coisa aqui importante,
né? Ele vem dizendo de umas qualidades aqui, que na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Quer dizer, ter uma marca que é ter. Ter é algo que você pode ter e perder. Mas ser não. Essa marca de ter um amor verdadeiro e não com fingimento, isso é marca de Cristo. Aí ele vem dizendo também aqui que ele sofreu muito. Ele sofreu perseguições, né? Aí que ele padeceu prisões muitas das vezes, inveja de irmãos. Quando nós observamos aqui Paulo dando um relato do que ele passou, aqui no capítulo de número 11, ele diz assim, olha, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, ele falando, que em trabalhos muito mais. Em açoites ele sofreu muito mais. Em prisões, mais ainda. E muito mais em perigo de morte. Muitas vezes ele foi apedrejado que deixaram ele lá como morto. Ele não estava falando dessas marcas de prisões que ele teve, que acaba ficando marca física. Açoites. E recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado. Ele dizendo, Paulo. E uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. E uma noite e um dia passei no abismo. Olha, não foi essa marca que causou que causa. Mexe com o psicológico, com o emocional. E em viagem, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, os judeus, e em perigo dos gentios, em perigo na cidade, e em perigos no deserto, e em perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos. Em muitos trabalhos e fadiga, em muitas vigílias, muitas das vezes em fome e sede, em jejum, muitas das vezes em frio e nudez. Paulo não estava se referindo a essas marcas. Aí ele vem dizendo, além das coisas exteriores, me oprime cada dia e o cuidado agora de todas as igrejas. A preocupação do apóstolo, as marcas que ele exibia, eu gostaria de saber se nós estamos exibindo a marca de discípulo de Cristo. É sério. Paulo falou muito que em todas as igrejas que ele passou, onde ele deixou Tito, onde ele deixou Timóteo, por onde quer que Paulo, o Senhor, enviou, ele falava do amor de Cristo. E os cristãos precisavam ter o amor de Cristo. E a marca que, quando nós olhamos Jesus, ele em João, a marca de discípulo, João, capítulo de número 13, o verso de número 34 e 35, ele diz assim, e um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também amais uns aos outros.
que também vós uns aos outros vos amais. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é marca de Cristo. Isso é marca de discípulo de Cristo, quando amamos uns aos outros. Isso é ser. Mas quando odiamos, quando perseguimos nossos irmãos, quando nós faz calúnia, isso não é marca de cristão. Aí ele vem ainda falando, capítulo 11 de Mateus, eu gostaria de ler, capítulo 11, versos do 6 ao 11, e essa passagem aqui, ele vem dizendo, né? Bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Isso foi Jesus dizendo. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Falando agora, e Jesus dando testemunho de João. Eu fico pensando, Jesus dando testemunho de mim. Será que Jesus está vendo marca em mim? Eu fico preocupado pensando nisso. Jesus está vendo marcas em ti. Você fala que é de Cristo, mas Jesus está vendo marca de Cristo na tua vida. Aí ele prosseguiu dando testemunho. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, ou que trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aí ele vem falando de João. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, né, que tem nascido, apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ninguém quer ser menor. Ninguém. As pessoas querem ser grande. E aí ele vem dizendo, Jesus dizendo, que desde os dias de João Batista, até agora, até aquele momento que ele pregava e ensinava, até agora faz violência ao reino dos céus. E o reino dos céus é o quê? Perguntaram para Jesus. O reino dos céus, o reino de Deus está em vós. E o reino de Deus estando em vós, Jesus disse que pela força se apoderaram dele. Quem? Os religiosos. Eles lutam para se apoderar desse reino que está em mim. Jesus, na tua vida, na minha vida. Tentam de todas as formas tirar esse reino da nossa vida. Ô irmão Ildefonso, me fala aí. A marca do amor ao próximo. O discípulo no judaísmo tinha que seguir a Torá e o Pentateuco e aprender com os rabinos. Eles tinham que fazer isso. Um discípulo da sinagoga, ele tinha que agir assim. Mas quando, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz assim, olha, aqui no capítulo de número 5, de Atos dos Apóstolos, que fala a respeito aqui
Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que há a vez de fazer a esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido dispersos e reduzidos a nada. Depois desses levantou Judas, o Galileu, e nos dias alistando-se, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos os que deram ouvido foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão a esses homens, e deixai-os. Este conselho, ou esta obra, se for de homens, esta obra vai desfalecer. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça, seres também achados combatendo contra Deus. Se todo esse relato que aconteceu, e essas pessoas aí tentando prejudicar a obra, se deram mal. Mas, ô irmão Ildefonso, me diga aí, quando Jesus falar para aprender dele, que marcas o seguidor de Jesus exibe e que nós podemos tê-las, velá-las ou recusá-las? O que você vai fazer? Qual é o sinal da identidade que Jesus é na tua vida? O escravo, quando ele tinha um período, ele tinha um período para o seu senhor e depois ele era liberto. Mas quando o escravo tinha construído família ali onde ele estava, quando ele acabava o período dele ali naquele local, ele era livre agora de novo. Mas aí, ele, para continuar sendo do seu senhor, ele colocava uma rodela na orelha, e aquilo ele ficava por uns dias preso à porta para travar. Imagine que sacrifício fazia para ser e saber que ele era daquele senhor. Aí nós vemos que no início, nos tempos de Abraão, as pessoas tinham que se circuncidar. Nessa época aqui do escravo, ela terminou. E Jesus depois falou, não vou mais chamar de servos, mas chamar de amigos. Porque o servo não sabe o que fazer para o seu senhor, mas vou chamar de amigos. Aí também agora aqui, na circuncisão, que tinha que circuncidar, né? E aí era cortado do prepúcio dos homens. Então, todo judeu tinha que ser circuncidado. Mas aí depois veio o profeta Jeremias dizendo assim, que nós teria que circuncidar-vos para o Senhor e tirai
os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Essa circuncisão. E aí agora Jesus, ele veio e circuncidou os nossos corações agora. Agora a palavra de Deus está escrita nas tábuas do nosso coração. Aí vem, não vou nem ler versículo, mas eu vou dizer que marca que nós precisamos ter. Constante. Dia a dia. Marca de arrependimento. A de discípulo é a marca de amor. A marca da crucificação é a que Paulo falou que já estava crucificado em Cristo, que não vivia mais ele. A marca de convicção. Você tem convicção? Quando nós olhamos aí para essa marca de convicção, eu vou querer ler aqui essa marca de convicção. Essa convicção precisa estar mesmo, olha, conosco. A qual Paulo, quando foi levado ali perante ao rei Agripa, aí diz o texto aqui no capítulo de número 25, o 19, diz assim: E tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Paulo afirmava viver, mas o rei Agripa achava isso como uma superstição. E Paulo não, Jesus está vivo. Jesus vive em mim. Agora, para dizer que Jesus vive em você, tem marca de discípulo, tem marca de arrependimento, tem marca de crucificação, tem marca de convicção. Paulo estava convicto que Jesus ressuscitou e que estava agora fazendo habitação na sua vida. E quando nós olhamos aí o versículo de número 24 e 27 do capítulo 26, Paulo diz assim: E dizendo ele isto na sua defesa, disse Festus em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, potentíssimo Festus. Antes digo palavras de verdade e de um sã juízo. Não estou louco, não estou delirando, não. Eu estou falando de Cristo. Por mais que eu fui criado aos pés de Gamaliel, essas letras não confundiram, não me deixaram delirando, não. É que agora eu carrego no meu corpo as marcas. Aí diz aqui: porque o rei, diante de quem falo, com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhes é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nas profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por poucas me queres persuadir que se faça cristão. A maneira de Paulo, a convicção dele em Cristo. O rei aqui, Agripa, achou que por mais um pouquinho ele se tornaria cristão. Agora, isso é a marca de convicção. Você está convicto mesmo que você é religioso ou tem marca de Cristo?
Tudo bem. Amor, afeição profunda. Esse amor aqui, João, no capítulo 15, aqui, capítulo 15 de João, ele fala a respeito disso aqui, o versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É mandamento. Isso é marca de Cristo. Ou você ama o teu próximo, ou então você só está perdendo tempo dentro de uma assembleia, de uma reunião, ou chamado denominação. Se você não ama, aí foi quando ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto houve de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quer dizer, olha, essas marcas você tem que ter. Aí ele vem falando ainda do amor, que aqui eu fico, acho que é bem mais forte. Eu vou usar um termo de algumas pessoas que eles falam, é forte essa palavra. Aqui em 1 João, no capítulo 3, na epístola de João, no capítulo 3, diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. E aí ele vem dizendo assim, aí que é a parte difícil. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em treva, não tem marca. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí ele diz assim, para amar, quando ele fala de para amar, João também, ele no versículo 11, porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio, que amemos uns aos outros, para não sermos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por causa o matou, porque as obras eram más e as de seu irmão justas. E diz, quem não ama seu irmão, permanece na morte. É selo, isso é marca. Marca do sangue purificador. Marca do sangue protetor. Marca de sofredor por Cristo. Marca de sofredor por Cristo, essa marca, irmão Ildefonso. Como que é essa marca de sofredor por Cristo? Ninguém quer sofrer por Cristo. Ninguém quer sofrer nem pelo seu ente querido. Vai querer sofrer pelo seu próximo? Não, de maneira alguma. Mas aqui Paulo, na carta, né? Capítulo de número, aqui essa marca de sofredor, diz assim, porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo
aos anjos e aos homens, mas nós somos loucos por amor de Cristo. Vós sois sábios em Cristo, nós fracos. Vós sois fortes, vós sois ilustres, e nós vis. Até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos aflijamos em trabalho das nossas próprias mãos, somos injuriados, marca. E bem dizemos, somos perseguidos, marca. E sofremos, marca. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escórnia de todos. Mas escrevo essas coisas para vós envergonhar, mas não para envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Admoesto porquanto sejais meus imitadores, como eu também de Cristo sou. Paulo, marca da unção, vós tendes a unção e sabei tudo. Essa marca da unção, ter o Espírito Santo controlando, conduzindo, preparando, para que chegamos a uma estatura de homem perfeito. A marca do amor ao próximo não tem nem como dizer. Ou nós temos marca, ou, como diz o ditado popular, é só balela, é só persona. Que Deus os abençoe e que possamos olhar no nosso corpo. Não é uma cicatriz de uma queda, não. Não é uma cirurgia que foi feita para tirar, às vezes, um câncer e ficou aquela cicatriz lá, aqueles pontos. Não. Veja bem. Você não vai comprar no mercado, não. No Hiper, Carrefour, Mesbla. Você tem que adquirir marca. Shalom. Deus seja convosco.